Vamos lá. Como tínhamos anunciado, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, que é o Manifesto Católico, de Jordan Bruno Genta. Né? Não sei. Eu não tenho ideia de como funciona nada daqui, então vamos ficar sem café. Vamos lá, né? Então, nós vamos falar sobre esse livro, que na realidade é um livro bastante curto, e para quem é da doutrina católica, quem é católico, quem já leu um pouco sobre Pio XI, sobre a história do catolicismo, mesmo que fosse uma coisa muito breve, esse livro ele não vai apresentar grandes novidades. Na verdade é um livro curto, mas é um livro bastante interessante e extremamente essencial para hoje. Foi um livro que caiu na minha mão assim, realmente por Obra do Espírito Santo. obra do Espírito Santo, porque não imaginava em comprar, até porque eu pensei que seria mais um panfleto político, seria mais um panfleto ideológico, essas coisas todas, né? Mas não, eu fiquei admirado com o livro, e antes de começar a falar sobre o livro, eu fiz uma breve pesquisa sobre o Jordan Bruno Genta. Né? O Jordan Bruno Genta ele tem uma história incrível. O Jordan Bruno Genta ele era filho de dois anarquistas. Bruno Genta ele é argentino, de dois anarquistas e eram anticlericais. Então o filho também era anarquista e anticlerical. O Bruno Genta depois ele se formou em letras, em direito, e passou por uma doença muito grave. E quando passou por essa doença muito grave, ele começou a estudar os clássicos, que era Platão e Aristóteles. Se interessou muito pela filosofia aristotélica, e depois ele conheceu uma obra de um tomista, que é o Maritain, e começou a se interessar muito por Santo Tomás de Aquino. Quando ele estava nesse período, ele viu a necessidade, a essencialidade, tanto racional como de fé, de se converter ao catolicismo. Então ele se converteu ao catolicismo. A filha dele tem uma entrevista muito bonita no YouTube, falando que esse processo de conversão dele para o catolicismo foi de uma maneira tão bonita que o pai, era uma das coisas que o pai mais se vangloriava quando conversava com ela. E quando ele fez a primeira Eucaristia foi algo único para a vida dele. Acontece que o Jordan, ele ensinava em várias universidades na Argentina, era um intelectual de envergadura, só que em um ambiente marxista, em um ambiente comunista, intelectual e católico não pode prosperar. Então tem que ser cortado. E foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu as cadeiras dele que ele tinha na cátedra nas universidades. Então, o que foi que ele imaginou? Essa verdade que hoje eu conheço, eu tenho que ensiná-la de alguma forma. E o que foi que ele fez? Ele começou a fazer cursos privados, particulares, na própria casa. Então ele tinha como um cofre, ou então uma escola tomista dentro da casa, na qual ele ensinava filosofia e a essencialidade do catolicismo. O Jordan, então, ele escreveu vários livros, né? O Bruno Genta escreveu vários livros. Esse aqui é um que ele foi traduzido como Manifesto Católico, mas o livro oficial, no idioma castelhano, no espanhol, se chama Opción Política del Cristiano. Esse é o nome original. E para que ele escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro porque ele estava vendo que tanto os militares estavam perdendo a fé, estavam perdendo a essencialidade do cristianismo quanto a exercer sua função, como também as infiltrações de cunho comunista, ateísta e liberal estavam sendo incluídas dentro da sociedade de maneira muito agressiva.
essa é basicamente uma breve exposição da biografia do nosso autor. Ele tem vários livros. A maioria dos livros hoje você consegue encontrar em espanhol, claro, na internet. E o Centro do Bolso está publicando já aos poucos. Desse autor já existem 3 livros traduzidos. A gente não vai falar de toda a obra de Jordan, de Bruno Gentile, porque a Contra-Revolução já é uma outra pegada, já é uma outra ação. A questão do protestantismo como um ambiente liberal, que é a porta do liberalismo, também é uma outra envergadura, outra forma de exposição. Então, o que foi que eu fiz? O que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar exatamente o que é que tem nesse manifesto católico. A primeira coisa, né, que eu sei que aqui todo mundo sabe, mas o que é um manifesto? O que é um manifesto? O manifesto é um documento que ele visa apresentar princípios, valores e métodos de ação para convidar para uma execução daquele manifesto. O manifesto que infelizmente é mais conhecido de todos nós é o Manifesto Comunista. Eu trouxe ele aqui também para a gente fazer algumas pinceladas sobre o que o Bruno Gentile fala e o que é que o comunista fala. E também, além disso, eu trouxe também 2 livros de Mises, que é um dos grandes pais do liberalismo moderno, em que mostra também a sua incompatibilidade com o catolicismo. Porque, infelizmente, a gente vai em um momento de... Nós temos a evolução mística, né? A evolução espiritual. Nós vamos ascendendo, como Santa Teresinha fala, né? Nos castelos interiores. E a gente acaba esquecendo esse elemento transcendental e fica muito ligado, muito vinculado ao elemento material. E pra gente, eu não sei se foi o caso de vocês, eu particularmente eu passei pelo processo em que comecei a me interessar muito pela política, muito pela economia e depois vim para o campo na área espiritual. E quando a gente está nesse intervalo, as doutrinas que nos aparecem com maior facilidade é a comunista e a liberal, né? E infelizmente a doutrina social da igreja ela é ressaçada, ou ela é ultrapassada, ou ele nunca vai ser aplicado. Bem, então, e o manifesto ele se divide, não só esse, mas todos os manifestos eles se dividem em 5 planos, em 5 partes. O primeiro plano é a parte principiológica e valorativa. O segundo plano é o conflito. O terceiro, os agentes do conflito. O quarto, a recuperação. E o plano de execução para essa recuperação. Todos esses elementos nós encontramos em todos os manifestos. Todos. O manifesto comunista vai lá estar dizendo como base principiológica a necessidade do homem recuperar sua valoração por si, pelo próprio homem. O homem pelo homem. O conflito no manifesto comunista é a briga entre as classes, entre o opressor e o oprimido, entre a classe burguesa e o proletariado. Os agentes de conflito no manifesto é exatamente o opressor, que é o dono, o burguês, o capitalista, que está oprimindo o proletariado. A recuperação da ordem para o manifesto comunista é a estatização de tudo, inclusive do próprio homem. O homem só vai ser útil se ele servir ao Estado. E o plano de execução do manifesto comunista é, de fato, a destruição do que a gente entende por essencial. A figura e a religião, Deus. A gente vai ter que acabar com a propriedade privada. A gente vai ter que destruir o sistema de hierarquização e a família. Esses são os 4, pelo menos, princípios, planos de execuções comuns do comunismo. No liberalismo, da mesma forma. A parte psicológica do liberalismo é o mercado. O novo Deus é o mercado. Tudo tem que estar dentro do mercado. O conflito é exatamente todas as amarras e impedimentos morais e externos que impedem que esse mercado ele se desenvolva por si, que ele se impulsione por si.
Os agentes de conflito são a figura da religião, que ela impõe alguns limites para o próprio mercado. O outro agente de conflito para o liberalismo são as amarras sociais em que se tenha a necessidade de observar hierarquia e obediência. O quarto, a recuperação no plano liberal, a recuperação da ordem para o plano liberal, é fazer com que o mercado e o individualismo seja potencializado de uma maneira mais ampla e eficaz possível. E o plano de execução é implantar o liberalismo, destruindo tudo isso, destruindo todas essas etapas. É muito comum, veja, é muito comum a gente escutar para os comunistas a frase, né, de que Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo, era comunista. Principalmente hoje em dia, a gente escuta com uma maior frequência essa afirmativa, né, em alguns ambientes comunistas, alguns colegas comunistas, não, o primeiro comunista foi Deus, Cristo era um revolucionário. Então é muito comum a gente escutar isso. Esse livro é de Mises, eu não sei se ele foi traduzido para o português, se chama É o Socialismo. Ele vai aqui apresentar toda a base de construção ou de destruição do socialismo e quem são os seus grandes idealizadores, né? E o Mises, ele fala o seguinte, o trecho é um pouquinho longo. Só assim pode-se entender o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, o que o Bruno Genta fala nesse livro, que aí eu falei dos 5 comunistas liberal, faltou aqui do nosso manifesto católico, né? Qual é a base valorativa? É exatamente o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a base principiológica? O Sermão da Montanha. Quem já teve a curiosidade de estudar, de ler e meditar sobre o Sermão da Montanha, a gente sempre vai fazer a ligação do Sermão da Montanha com o Antigo Testamento, somente de Deuteronômio. E lá ele bota as regras para a bem-aventurança, para um plano superior, né, que é o reino de Deus, mas também para a aplicabilidade prática, aqui, né? Quando é que nosso Senhor Jesus Cristo fala isso no Sermão da Montanha? Quando ele fala que nós, católicos, somos sal da terra. Nós temos que executar. Então, o que o Jordan, por exemplo, Bruno Genta, fala aqui, primeiro, o católico ele tem que ser um agente de ação. Não adianta a gente apenas pensar que se rezarmos o terço, se nós ficarmos em casa, fazendo as nossas novenas, nós vamos conseguir, não é nem recuperar, que nós temos uma linha reta para a parousia. Mas, ao menos, tentar frear o inimigo. O Bruno Genta, ele coloca nessa parte principiológica que a base é exatamente o Sermão da Montanha. Ali está o nosso código de conduta, de moral e de ação política para o católico. Então, todas aquelas bem-aventuranças e aqueles enunciados que temos no Sermão da Montanha, nós como católicos nós temos dever e obrigação de fazer. Bruno Genta, ele coloca que o plano do católico é firmar o que Pio XI escreveu na Quas Primas. O que é Quas Primas? Uma carta, um documento papal que estabeleceu a festa de Cristo Rei, ou então ele organizou a nossa Constituição. Se o Sermão da Montanha é a nossa base principiológica, a base principiológica, a Quas Primas é a nossa Constituição Federal. Nós não temos os valores. Quais são os valores para o campo do direito? Propriedade privada, família, divisão dos poderes, separação dos entes federativos. E onde é que a gente encontra isso? Exatamente lá na Constituição Federal. Para nós católicos, a nossa Constituição Federal é a Quas Primas, ao qual que a gente teve uma desvalorização muito grande
ao ponto de apenas resumirmos a Páscoa apenas a uma festa que ocorre uma vez ao ano, né, e que fica totalmente vinculado a uma data comemorativa. O Pio XI, quando ele escreveu essa carta, ele colocou de maneira muito clara e objetiva que a intenção daquela carta é fazer que o reino de Cristo seja tanto individual quanto público. Então veja, aquele católico que diz, eu participo da missa, eu faço as minhas ladainhas, faço as minhas orações, mas quando for mergulhar no campo do mercado de trabalho, aí vale tudo. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Até isso aqui é um dado que você vai para a internet, mas eu vou contar de todo jeito. Tive um prejuízo quando das chuvas de meu carro, tive um prejuízo grande, que entrou água e o orçamento comum de todo brasileiro é apertado, é curto, né? Então me veio 2 pareceres para fazer. Aí quando a pessoa ligou, Jefferson, a gente está precisando de um parecer sobre uma situação e a segundo parecer sobre a segunda situação. Na hora, né, porque como a gente é de carne, aí pensa lá, lá vê a burra, né? Vou consertar o carro, ainda vou chamar a galera para comer uma pizza, tomar uma cerveja, já vai dar tempo de viajar. Aí quando eu estava fazendo a parte do preâmbulo do parecer, o preâmbulo é os pontos principais que eu vou analisar. Eu disse, rapaz, juridicamente, dentro do direito positivo, a pessoa que me consultou teria direito. Dentro do campo, teria direito. Só que pelo elemento de justiça, essa pessoa estaria agindo de maneira injusta. Aí eu estava lá, olhando, e eu tenho no meu escritório, na minha casa, esse livro aqui, acho que é um dos livros que eu mais uso, né? Que é os documentos de Pio XI, que está com as primas. Aí quando eu começar a fazer, eu olhei para o documento. Eu quase ouvi Pio XI dizendo, rapaz, tu não me lê tanto aqui que vai fazer uma besteira dessa. Aí eu fui e neguei os 2 pareceres. Porque a gente só consegue começar a pensar e agir verdadeiramente em busca do reino de Cristo quando a gente começa dentro de casa, quando a gente começa a fazer e a negar esses tipos de oportunidades que o inimigo nos tenta a fazer. Então o Bruno Genta, ele coloca aqui o Sermão da Montanha, a nossa grande base principiológica. O Sermão da Montanha é algo que nós deveríamos ter ele em mente com a frequência e ser interpretado da maneira correta. O Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que é para quando o inimigo lhe bater a face e você também tem que dar a sua outra face. Os católicos mais acomodados entendem que toda agressão ela não deve ser vamos dizer assim, não deve ser refletida, não deve ser devolvida. Isso. E não é isso que o sermão fala. O sermão ele fala quando, e se a agressão for contra você, se mida pelo lado de justiça. Agora, quando a agressão é contra Deus e contra a igreja, aí você tem que defender Deus e a igreja. Estão me compreendendo o que eu estou falando? Estão me compreendendo? Deixa eu pegar aqui. O Sermão da Montanha está aqui. As bem-aventuranças. Aquilo é bastante grande. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ler ele todo. Vou tentar acelerar. E a gente volta para o livro. Bem-aventuranças.
Vendo aquela multidão, Jesus subiu um monte e, tendo se sentado, aproximou-se dele os discípulos, abrindo então a boca e ensinando, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A teologia da libertação, ele pega esse pobre de espírito e coloca como se fosse o pobre material, como unicamente quem pudesse vir a ser santo ou ir ao reino, as pessoas pobres, e não é isso. Da mesma forma que a teologia da libertação pega esse enunciado e diz que para que o rico venha a ir para o reino dos céus, ele teria que doar tudo. E está errado. E geralmente a teologia da libertação também pega essa passagem e coloca com uma outra passagem, que é a do jovem rico, né, que também é interpretado de maneira má errada, de que aquele rico não entraria, aquele jovem não entraria porque ele não daria todos os bens seus. E na realidade a interpretação é que ele pensava de maneira tão egoísta que ele não estava querendo seguir Cristo da forma como ele queria que fosse seguido. Bem-aventurados que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aqueles que buscam a paz. Pacificador não é aquele que vende a paz. Outra também, infelizmente, interpretação que a teologia da libertação faz é você dar, inclusive, o que não é seu para possuir, para ter uma paz provisória e falsa. Eu não posso dar nada do que é da igreja, porque é da igreja. Eu não posso adulterar o evangelho, eu não posso adulterar a tradição para conseguir uma fumaça, uma superfície de paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois também assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois sal da terra. Vós sois sal da terra. Mas se o sal perder a sua força, por que se salgará? Para nada mais serve senão para lançar fora e calcanhar dos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se em uma cidade situada sobre um monte, nem acender uma lucena do alqueire e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que a luz de todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Veja, aqui o Brunjeta, quando pega esse espaço do evangelho, do sermão, ele fala exatamente sobre a necessidade de um campo de ação. Essa é a base principiológica da gente, nós como católicos. Quais são os agentes de conflito? Nós temos, como a gente viu nos outros, nós temos agente de conflito. E o agente de conflito nosso são os ateístas, os comunistas, os socialistas e os liberais. Ou seja, basicamente quase que toda a teoria e filosofia moderna. E o que é que o Mises fala sobre isso? Só assim pode-se entender o Sermão da Montanha, no que Jesus recomenda aos seus não se preocupar por alimento ou vestido, onde lhe aconselha a não semear, veja, a não semear e a não colher, a não trabalhar, nem tampouco a tecer. Aí tem essa frasezinha que eu repeti 2 vezes. O comunismo de Jesus e de seus primeiros princípios
não admitem outra interpretação. Não é um socialismo, um sistema de produção e de meios de produção pertencentes à sociedade. Não é mais do que a repartição dos bens de consumo entre os membros da comunidade, conforme a necessidade de cada um. Veja, é o que a gente estava conversando aqui lá no início. Nós temos que tomar com muita seriedade com quem que a gente estuda, com quem a gente dialoga. Porque eu posso dizer a vocês de que tudo que eu já li de grandes, assim, os grandes ideólogos, eu nunca vi um comunista dizer que Jesus Cristo era comunista. Então, estou dizendo esse panfletozinho de partidozinho que a gente encontra hoje em dia. Eu nunca vi. Agora eu posso dizer que eu já vi um liberal chamando Jesus Cristo de comunista. Está escrito. Ah, Gerson, mas isso aqui é só uma passagem de um livro que pode ter uma interpretação. Bem, até onde eu li ele, não é. Mises também, em outra passagem, que foi isso aqui foi um dos primeiros livros que caiu na minha mão quando eu estava nessa pegada econômica, que foi o liberalismo do próprio autor. Ele fala, deixa eu ver se está aqui logo no início, tem separado. Ele fala: liberalismo é uma doutrina inteiramente voltada para a conduta dos homens desse mundo. Em última análise, a nada visa senão o progresso do bem-estar material exterior do homem, e não se refere às necessidades interiores, espirituais e metafísicas. E mais à frente ele fala: sem dúvida, a todos aqueles que, como seguidores de muitas seitas e dos cristãos medievais, aceitam a doutrina com completo ascetismo, e aqueles que tomam como ideal a vida humana a pobreza e a liberdade dos desejos próprios dos pássaros das florestas e dos peixes do mar, ou seja, ele colocou que o católico que vive uma vida de acordo com o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Santo Tomás de Aquino, de acordo com Santo Agostinho, ele equiparou a peixes e a peixes e a pássaros. Não podem retrucar quando censura o liberalismo por sua atitude materialista. Aí o Mises continua: podemos tão somente pedir-lhes que deixem desimpedido o nosso caminho, assim como não impedimos de ganhar o céu ao seu modo, que se fechem suas celas longe dos homens e do mundo e em paz. Então, tudo que está no Evangelho de São Mateus, Sermão da Montanha, e do que a base principiológica que o Manifesto Católico que o Bruno Genta fala, o liberalismo vai ao oposto. Jefferson, mas aí é só o liberalismo, porque o comunismo é uma coisa já essencial para a gente entender. É uma coisa que a gente não pode ter dúvida nenhuma. Hoje, infelizmente, ainda existe uma pseudo-criação de que eu posso ser católico nos costumes e liberal na economia. É como se a gente quisesse mutilar. O que o Bruno Genta fala é a mesma coisa que o 11 fala. E o 11 fala que nós devemos ser homens integrais. O que é homem integral? É de corpo e espírito em busca de Cristo. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso plano de ação. A Quasprinas ensina isso. A Imortalidade de Leão 13 ensina isso. A Renovar ensina isso. Então veja, essa é a base principiológica do Manifesto Católico. Quando a gente aqui da confraria fala Viva Cristo Rei, eu confesso a vocês que inicialmente eu pensei que era apenas um jargão, sabe? Bonitinho, todo mundo está gritando, vamos gritar também. Quando você começa a estudar, é uma cruz muito pesada você falar isso. Porque você se retira do seu campo de conforto e entra uma batalha que a gente sabe que aqui no campo material a gente vai perder. Porque os donos do mundo
trabalham exatamente de maneira oposta ao que tem no reinado de Cristo. Quando eu estava fazendo essa breve exposição, estava conversando com um colega e rapidamente eu falei sobre isso. E esse meu colega disse: Jefferson, a figura do Papa Francisco, ele é uma figura que na realidade está mais para esse outro âmbito do que essa ideologia que tem de Pio XI. Pio XI não estabeleceu ideologia, estabeleceu uma realidade metafísica que a gente tem que a todo custo buscar. O Papa Francisco, ele é o nosso Papa, a gente deve respeito a ele, a gente deve, no que ele estiver certo, obediência, mas é um Papa que tem cometido vários erros, e não sou eu que estou dizendo isso, é a tradição da igreja que está falando isso. Jefferson, isso me autoriza a esculhambar com o Papa, a dizer, ou então chamar ele pelo nome? Não autoriza. Me autoriza a rezar mais por ele, mas manter a minha racionalidade, que algumas posições, algumas ações dele está totalmente oposto ao que Pio IX, Pio X, São Pio X, principalmente São Pio X, na Paciente, fala muito sobre isso, Pio XI, Leão XIII, Pio XI, Pio XII ensinaram. Só para a gente falar dos que a gente consegue encontrar documentos mais recentes. Então, é mais difícil quando a nossa base de convencimento, a nossa hierarquia está desfocada. Então fica mais difícil para a gente, porque a gente tem que convencer o outro, temos que nos convencer e agir. Aí o Bruno Genta, nessa parte dos princípios, ele fala que o principal ponto que nós temos que ter, as principais virtudes que nós temos que ter é a fé e a temperança. Bruno Genta, quando escreveu esse manifesto, a finalidade inicial era para exatamente os militares, como eu disse logo no início. Esse era o foco dele, porque ele via que os militares eram a base de segurança da nação. E se no momento em que eu tivesse essa base fragilizada com conceitos ou perspectivas podres, tudo iria cair. Tudo iria cair. Como disse, nós estamos em uma linha reta para a parousia, mas isso não significa que nós vamos nos abandonar. Até porque, se fizermos isso, a gente não vai estar zelando pelo nosso crisma, nós não estamos zelando pela batalha do nosso Senhor, nós não estaremos carregando a nossa cruz, nós estaremos desistindo da nossa cruz da maneira mais covarde possível. O manifesto de Genta, ele é dividido, sim, aí temos o conflito, que foi esse, e os agentes de conflito para o Genta. Os agentes de conflito são os comunistas, ateus, marcusianos, liberais, e ele coloca o império do dinheiro, que hoje nós podemos colocar os globalistas e metacapitalistas. Um outro argentino, que ele era um agnóstico, ele não era católico, que era o Jorge Luiz Borges, ele falava que um livro, para se entender um livro, é necessário você ter uma biblioteca anterior. Ou seja, para você ler um livro, você entender um livro, você tem que ter uma leituras anteriores. São em tempos diferentes, claro, lógico, mas o Bruno Genta, ele fala do império do dinheiro e globalistas e os metacapitalistas. Tem esse livro que é muito bom, rápido, por incrível que pareça, é um livro grande, 300 e pouco, mas é rápido, que é Metapolítica, Transformação Global na Guerra das Potências. Não sei se já viram falar dele. Não é um livro assim de postura e de conteúdo religioso, mas de como hoje essas figuras, como é que os nossos inimigos estão agindo. Hoje a cultura está totalmente destruída. O que é que a gente faz entre universidade? Aí, como a gente estava conversando, eu não acredito nisso. Eu acredito em cursos
em estudos paralelos. O Bruno Gente é um exemplo claro disso. Ele saiu da universidade, o que foi que ele fez? Ele lançou um curso de filosofia interna. Foi o que o Bruno Genta viu para ter um alcance maior, fundou um jornal. Hoje, as plataformas, mesmo que a gente ainda tenha essas amarras, ela é o campo ideal para o combate espiritual e o combate também contra-revolucionário. A gente ficar com a ideia de que vamos entrar em uma universidade, nós vamos tomar uma universidade, a gente não vai conseguir fazer isso. Isso a gente deixa isso claro. É mais fácil a gente montar algo paralelo, aquilo crescer e se transformar em uma universidade, do que a gente tentar um lugar que já está totalmente ocupado. O Bruno Gente ele coloca também que é o poder internacional do dinheiro, que era uma preocupação principalmente que Pio XII teve durante o seu pontificado, que era a potencialização máxima do ideal liberal. Né? A potencialização máxima do ideal liberal não é, por mais que eles digam que não, vai ter uma distribuição melhor e igualitária do dinheiro, das rendas, capitais, não vai ser assim. Porque é pensar que as pessoas que vão deter o dinheiro são anjos, são santos, e não são. São pessoas, e aquelas pessoas que não têm uma limitação da sua conduta, a limitação das suas ações por meio de uma religião, ela vai sim decair para uma progressão para o mal. E depois nós temos as duas últimas, que é a recuperação da ordem e o plano de ação executiva. O que é que o Bruno Genta coloca no Manifesto Católico? A recuperação da ordem, ela só ocorre e só vem a existir caso a gente consiga restaurar tudo em Cristo. Como é que a gente faz isso, gente? Claro que a vida interior, a regularização da vida interior é o primeiro passo. Mas o segundo passo é exatamente entrando no campo cultural. É exatamente entrando no campo de ação. É a gente identificando quem são os nossos inimigos e combatendo um bom combate. Hoje, infelizmente, o Bruno Genta, como o Lane colocou, foi a Ação Divina Espírito Santo, colocou esse livro nas minhas mãos, mas a gente também tem que ter um pouco de esforço e procurar as figuras católicas que nós temos e que nós tivemos, para exatamente tentar montar o nosso repertório. Porque, veja, hoje é a coisa que nós mais escutamos na internet, não, você tem que aumentar, tem que ler os clássicos. Você tem que ler os clássicos. Você tem que aumentar seu repertório linguístico por conta dos clássicos. Claro, aí nós temos um repertório imenso de clássicos sem nenhuma possibilidade prática. E principalmente, qual é o clássico? O que é que se entende por clássico? Porque, por exemplo, as cartas de Santa Teresinha, o diálogo de Santa Catarina de Sena são clássicos da espiritualidade. E ninguém nunca me indicou esse clássico. Thomas Kempis é um clássico da espiritualidade. São Francisco de Sales é um clássico da espiritualidade. E ninguém nunca me indicou. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a ter essa percepção que desde 1970 para cá existem essas forças que o Bruno Genta coloca, essas forças, poder internacional do dinheiro, tudo que eles querem esvaziar o que é essencial, que é a nossa percepção metafísica da coisa. Se a gente ficar unicamente pensando no elemento material, pensar unicamente de que, não, só vou conseguir progredir quando eu tiver lido toda a obra de Platão, toda a obra de Aristóteles, toda a obra de Dostoiévski, toda a obra de, sei lá, para que depois disso eu comece, amigo, eu vou dizer uma coisa, isso é a maneira mais covarde que existe para não enfrentar um problema.
maneira mais provável que existe. Não, eu vou me recolher, certo? Vou ler tudo isso. Depois que eu ler tudo isso, aí eu vou ver o que é que eu posso fazer. A igreja está precisando de você agora. Agora, nesse exato momento. Precisando que você trabalhe para a igreja. Defenda seus princípios. Deus só mudou 10 regras. 10 regras. Das 10 regras, 6 é você com você mesmo, assim. Sem precisar ter um terceiro para brigar. E a gente não consegue fazer isso. Quantas vezes a gente nega Deus por dia? Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Aí veja, o que é que o Bruno Genta fala? Quando a gente fala, ele coloca da necessidade de entendermos as 4 pedras do Sermão da Montanha, é para que nós não sejamos presas tão fáceis como nós somos hoje. Muito fácil. Eu estou dizendo por mim, por exemplo, sair de um campo de filosofia política e vai para um campo econômico em que se discute banalidades. E da pior forma possível. Veja, a igreja já nos ensinou tudo. Não precisa. A igreja é tão boa com a gente que tudo que a gente precisa está lá. Eu quero um sistema jurídico. Tem juntarismo tomista. Está lá. Eu quero uma ordem econômica boa. Tem. Doutrina social da igreja está lá. Mas o que é que o inimigo faz? Doutrina social da igreja, como é? Repartir. Ah não, isso é ideia comunista, como diz o Mises. Propriedade privada, isso é egoísmo, como diz o Karl Marx. Marx, o sócio de Marx, ele tem um... Não é Marx nosso amigo não, só para depois ficar aqui, né? Depois ele, rapaz, ó, o pessoal, eu não fui, mas ele fala o seguinte, isso aqui também é os princípios básicos do comunismo, né? Aí na entrevista perguntam a ele, será possível abolir a propriedade privada em um só golpe? E Engels fala, não. Do mesmo modo que não pode fazer aumentar em um só golpe as forças produtivas existentes, tanto quanto é necessário para a edificação da comunidade. Por isso, a revolução do proletariado, que com a toda naturalidade se vai se aproximando, só ao pouco e pouco poderá, portanto, transformar a sociedade atual. E somente poderá abolir a propriedade privada quando tiver criado a massa dos meios de produção necessários para isso. Ou seja, para que o comunismo ele consiga alcançar a sua revolução completa, precisa do liberalismo, e os liberais acham que vai trazer o céu para a terra da mesma forma. No Manifesto Comunista, ele coloca exatamente os 10 pontozinhos que são os meios de ação, e é o que a gente hoje combate. Para se conseguir o comunismo, primeiro, expropriação da propriedade fundiária e do emprego das rendas, pesado imposto progressivo, abolição do direito de herança, confiscação da propriedade de todos, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de Banco Nacional, com capital do Estado e monopólio exclusivo, centralização do sistema de transporte, multiplicação das fábricas nacionais, obrigatoriedade do trabalho para todos, constituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura, unificação da exploração da agricultura, educação pública gratuita de todas as crianças, eliminando o trabalho às crianças das fábricas da forma atual, e a unificação da educação com a produção material. Como eu disse, a gente precisa conhecer os nossos católicos que foram e que fizeram algo para defender o catolicismo, né? No Brasil, nós tivemos um grande, eu não li tudo dele, já li uma parte, que se chama Gustavo Corsão. Tem também o João Camilo de Oliveira. João Camilo de Oliveira Torres também. Mas nesse ponto,
da educação, eu lembro de uma situação de Gustavo Corsão. Gustavo Corsão, ele era engenheiro, vejam, é aquela história, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Era engenheiro, cara. Quem já leu alguma coisa de Gustavo Corsão, vê que o estilo de leitura dele, escrita dele, você dizia que, não, ou ele é um teólogo, ou ele é um ensaísta, ou ele é um filósofo, mas um engenheiro só chega mais de letra quando vai fazer cálculo, que é uma loucura aqui, né? Letra e número ao mesmo tempo. Então veja, ele escrevia bem e defendendo a Igreja Católica. E ele foi extremamente perseguido no regime militar. Veja, quando a gente bota qual o nosso foco, é o reinado de Deus, então vamos reler toda a história por esse foco. Vamos pegar esse ponto. Gustavo Corsão foi extremamente perseguido. Por quê? Uma das reformas que o regime militar estabeleceu foi a diminuição da idade escolar. Ah, Gerson, mas a criança vai aprender mais rápido. Pela nossa perspectiva, não é isso que a gente tem que ver. Pela nossa perspectiva, a criança saiu mais cedo do lado dos pais. Para você dar para uma pessoa cuidar do que é essencial. Todo mundo que já leu psicologia da cognição sabe que os 4 a 5 primeiros anos da criança são essenciais para a sua formação, a sua personalidade. Na hora que eu baixo essa idade, eu deixo que essa formação fique para lá, não, Jesus, mas é o ímpeto nacionalista, é o ímpeto que a educação cívica que tinha. Aquilo era positivismo. Aquilo era positivismo. Eu não estou dizendo, e é o que o Bruno Genta coloca no manifesto, a gente deve sim defender a nossa pátria. No final, ele fala isso, é essencial, é um dever nosso defendermos a nossa pátria. Mas entre defender a pátria e idolatrar a pátria, existe uma diferença extremamente grande, extremamente gritante. O comunismo e o socialismo moderno, aonde é que ele mais se apega? É exatamente, claro que são vários tipos de socialismo, mas um exemplo, o que teve aqui na Venezuela foi do amor cego e intolerante à pátria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode criar e alimentar mitos. O Bruno Genta, no último capítulo, que ele se é dividido em apenas 4 capítulos: Manifesto Católico, Manifesto Comunista, Católico e a Ordem Política e os falsos esquemas ideológicos. Ele inclusive tem um livro só sobre isso, Ideias e Ideologias. E o que o Bruno Genta fala sobre essa questão da ideologia? É exatamente, ele fica preocupado, porque essa parte da ideologia, ela foi substituída. Ela não existia. Antigamente, na época medieval, que tanto Mises como o próprio Karl Marx odeiam, era o período em que o homem vivia de maneira extremamente sacrificada, mas ele se conformava com aquele sacrifício porque sabia que aquilo Deus... Exatamente. A finalidade dele, do sistema que existia de comércio, era essa, para Deus. O que foi que o liberal fez? Antigamente, se vivia, trabalhava e vivia. Era essa a perspectiva do sistema medieval. Hoje, se trabalha, se vive, se trabalha. Ou seja, hoje a gente não vive para trabalhar. Vive para trabalhar. Então veja, isso significa o quê? A gente retirou o que é essencial para a gente. Agora, no atual governo,
foi uma das coisas mais absurdas que eu ouvi. Mas o nosso ministro de Economia, ele tem muitos acertos, bastantes acertos, mas é o pensamento liberal. Muitas vezes o pobre coitado não sabe nem o que é o catecismo. Ele queria, para a recuperação econômica, fazer com que todo mundo trabalhasse aos domingos. No ambiente liberal, não, domingo é um dia qualquer. Não é verdade? É um dia qualquer. Se for para a economia, vai render mais um dinheirinho ali, o empregador vai gerar mais emprego, vai ter, veja, domingo está lá nos 10 mandamentos. É o dia que a gente tem que separar para Deus. Como é que num plano estratégico a gente não percebe esses elementos, essa configuração? Aí onde está o ponto final que o Bruno Genta coloca, que isso aí a gente ouve e escuta muito, que é o plano de execução diante desses conflitos que a gente tem hoje. Hoje o que é que a gente escuta muito? Não, nós temos que escolher o mal menor. A frase no ambiente católico que nós temos hoje é: nós temos que escolher o mal menor. Santo Tomás de Aquino, ele falou muito sobre isso, sobre a questão do mal menor, tanto no livro Teu Reino, que é um livro de filosofia política de Santo Tomás de Aquino, como também na Suma Teológica, quando ele vai começar a falar sobre os vícios. E de fato ele fala, se nós temos duas correntes maus, nós temos que escolher o mal menor. São Pio X, que tinha o lema de restaurar tudo em Cristo, também dizia, nós temos que escolher o mal menor. Mas entre escolher o mal menor e entre aderir ao mal menor, é outra coisa totalmente diferente. E é o que o Bruno Genta tenta colocar. Só olha, tu tá escolhendo entre um liberal e um comunista. Quem é que tu vai escolher? Tem que escolher o liberal. Por quê? O comunista é o mais perverso do que existe. Mas não é porque eu vou escolher o liberal que eu vou começar a subir em palanque, a apoiar, a vestir a camisa. Não. É aquela história. Botaram você em uma guerra e disseram, olha, ou você pega uma faca ou você pega uma pedra. Qual que você vai pegar? A faca. Mas entre isso, para você apoiar o projeto, vestir a camisa e esquecer do que é essencial, que é o resgate da cristandade, é um passo muito diferente. É totalmente oposto. É a gente tentar materializar o que é imaterializado. Você colocou aí 2 pontos, né? O liberal e o comunista. Uhum. E quantas opções é comunista e comunismo? Porque tem muito isso, né? Um se disfarça de inimigo do outro. Olha, Mas é todo veja, mundo da mesma a gente, eu tenho uma mentalidade muito ingênua, muito ingênua, eu sempre penso que o outro está agindo de boa fé comigo. Qualquer pessoa que seja. O que vai retirar esse status de boa fé comigo, a minha pessoa, por exemplo, é as ações e o discurso daquela pessoa. Por exemplo, hoje nós temos um candidato à presidência que defende o roubo, certo? Defende o roubo e tenta naturalizar o roubo. Veja, Jefferson, isso é uma perspectiva fundamentalista, que geralmente quando a gente diz, não, olha, veja, cara, isso aqui que está fazendo, primeiro é pecado. Ah, não, vai pegar pela... Não, é como eu disse, é você botar em ordem de hierarquia seus valores. Ali, até mesmo nos 10, ali existe uma ordem de hierarquia. Então, você não conseguir concentrar isso, você já conseguiu cair na armadilha deles. Porque o que o liberal quer? Acabar com a hierarquia.
que o comunista quer fazer? Destruir ainda mais a hierarquia. No momento que eu boto isso, não, furto, roubo é pecado, dali eu não posso ultrapassar. Dali eu não posso ultrapassar. Não posso ter um apoio com essa pessoa. Entendeu? Não posso ter um apoio com essa pessoa. Aí vem a pergunta, que eu acho que já deve estar na cabeça de todo mundo. Mas e os protestantes? Hoje, o domínio cristão da política está no meio protestante. Né? Aí é o que o Bruno Genta fala. Nós, católicos, nos acovardamos. O ambiente político sempre foi dominado pelos católicos. Sempre foi dominado pelos católicos. Se a gente pegar a Espanha, por exemplo, de Donoso Cortés, tudo aquilo ali era formado por católicos. Se a gente pegar Portugal de Salazar, que é dos colocados como um grande ditador, ali nós tínhamos uma grande ambiente político católico. Até mesmo aqui no Brasil. Porque a Constituição de 88 tem um livro antigo que já era aquele católico meia boca, sabe? Aquele católico de IBGE. Não sabia de nada, mas como todo mundo era católico, não podia se apresentar católico. Mas e os protestantes? O que é que a gente vai fazer? Veja, a gente, como eu disse, a gente está em uma situação tão difícil na igreja, tão complicada, que a nossa cabeça, o nosso cérebro pensante, porque é muito bom ser católico, é a melhor coisa do mundo ser católico. Você fica sem preocupação, cara. Sabe? Porque eu vejo, olha, o cara que não tem um guia, ele vai ficar se debatendo em ideologias, vai ficar se debatendo em teorias. Meu amigo, você vai ficar em uma agonia de espírito muito grande. Quando você é católico, a igreja vai dizer: olha, meu filho, o Big Bang pode até ter existido. E quer saber, até existiu. Mas quem criou tudo foi Deus. Ah, então foi Deus, beleza, não precisa mais me preocupar. Daqui para frente, eu só estudo como foi que aconteceu o restante. Olha, Deus criou o sacramento como elemento natural. Santificou o que seria um mero contrato. Ah, então pronto, ótimo. Eu sei que isso aqui é indissolúvel. Eu sei que isso aqui não é meu. É de Deus. Então, não preciso. Veja a tranquilidade. Até mesmo uma organização social. Até mesmo uma organização social. Falso testemunho. Veja, falso testemunho. Está lá nos 10 mandamentos. Eu posso fazer? Não, não posso, porque está lá. Então, a gente tem já isso. É a mesma coisa da doutrina social da igreja. Tem uma ordem econômica já estabelecida. Chesterton foi um dos caras mais inteligentes que nós tivemos. Ele adotava a doutrina social da igreja com o estilo biquismo. Falaram isso. Vocês são loucos. Foi esquecido durante muito tempo porque não adotou o capitalismo, que era a moda da época. Veja, quando o católico se impõe e apresenta, olha, a igreja já disse isso, só precisa eu moldar para aplicar, ou você é louco, ou você é escanteado. Entendeu? Então, essa é a situação hoje do católico. O que o Bruno Genta faz com o manifesto é dizer, olha, lute, porque a sua glória não está aqui, está lá, você vai prestar conta com o juiz mais justo que tiver, e você vai ter a melhor advogada do mundo. Agora faça o seguinte, meu amigo, dê argumento para ela trabalhar. Você chegar lá, não, olha, eu tive que fazer uma aliança com a maçonaria, porque sem a aliança com a maçonaria eu não conseguia obter esse cargo, e sem esse cargo eu não conseguiria botar minha filha em Harvard, não conseguia comprar a Mercedes do ano. Entendeu? Essas coisas é que ficam complicadas. Com o protestantismo, o que é que acontece? A gente está com uma crise tão grande na nossa cabeça, entendeu? Que até mesmo a culpa deles
Porque veja, se a gente pega o documento de Pio XI, certo? A Caritate Christi. Pio XI tem um documento chamado Caritate Christi. E ele fala, só existe uma religião única e verdadeira. A religião católica. E a gente encontra o nosso Papa escrevendo, mesmo que não seja documento oficial, mesmo que não seja documento magisterial, mesmo que não seja um documento dotado de infalibilidade, o Papa vai e diz, não, todas as religiões buscam um bem comum. Veja, isso causa uma confusão na cabeça de qualquer católico mediano. Aí, quer dizer que Santa Águeda morreu em vão. Na verdade, Santa Águeda morreu em vão. Quer dizer que o apóstolo São Paulo morreu em vão. Está todo mundo igual, todo mundo leva para o mesmo caminho, morreu em vão. Então, até isso dificulta. Entendeu? Isso é que deixa a gente em uma... Aí vai. É aquele pensamento em que a hierarquia e os princípios e as regras ficaram fluidos. O que nós tínhamos de firme antigamente, e quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a preocupação que se estava tendo internamente dentro da igreja era porque os católicos iriam sair da igreja. As igrejas iriam se esvaziar. Essa era a grande preocupação. Veja, que coisa mais material do que isso? Eu vou destruir o que não é meu. Eu vou destruir o que não é meu para agradar Jefferson. Porque Jefferson não vai vir mais para a confraria se eu não fizer isso. Confraria, que não é nada. Veja toda a estrutura da igreja. Aí cedemos. E só quem cede é a igreja católica. Só quem cede é a igreja católica. Só quem abre é a igreja católica. Somente. Hoje, até mesmo o nível do protestantismo, ele está extremamente baixo, que nós temos a nossa preocupação com a teologia da libertação, que é um perigo real, concreto, invisível. Visível. E os protestantismos têm a teoria da prosperidade, que é outra desgraça igual. Entendeu? É outra desgraça igual. Bruno Genta, baseado no Sermão da Montanha, ele fala que nós somos o sal da terra. O que nós devemos fazer? O pouco que a gente sabe, ensinar e transmitir. Isso cabe a leigo, Jefferson? Não. A confraria, sinceramente, não era nem para existir. Não era para existir. Centro do Bolso não era para existir. Instituto Santo Antônio não era para existir. Nenhum desses centros movidos e guiados por leigos deveriam existir. Porque o magistério, o ensino é da Santa Igreja Católica. Os sacerdotes eram que deveriam nos ensinar. Só que hoje, eu conto nas mãos os sacerdotes de minha confiança. É que eu posso ligar. Padre, eu estou com essa situação moral. Eu estou com essa situação. O que o senhor me recomenda? São poucos. Eu tenho nas mãos. 5 assim. Essas aqui são de confiança. Eu ligo, me oriento. Mas como não tem essa possibilidade, o que a gente fez? Para plano de ação. Pio XI, em 1937, ele escreveu um documento que se chama exatamente Ação Católica. Aqui no Brasil nós tivemos Dom Sebastião Lemer, que foi bispo daqui, inclusive, de Recife.
e depois bispo do Rio de Janeiro. Ele escreveu um documento apostólico que se chama Católicos ao Combate. E ele fala exatamente isso. Meus filhos, escrevam, estudem, divulguem. A gente está perdendo campo para os inimigos. Bruno Gente escreveu isso para a Argentina. Porque o comunismo, cada setor, como a gente estava conversando hoje, logo cedo, o comunismo ele não é uma fórmula exata. Opa, 1 mais 1 é 2, vai ser 2 em todo canto. Ele se adequa ao elemento cultural de cada região. Na Argentina, o principal elemento que o Bruno Genta viu foi a dominação do pensamento comunista dentro das Forças Armadas. No Brasil, onde foi? No clero e no ambiente cultural. No clero e no ambiente cultural. A teologia da libertação, ela nunca deu tão certo quanto no Brasil. Eu já fui para a missa na Argentina. E quando eu fui para a missa para a Argentina, conversei rapidamente com o sacerdote, que é o cura, que chama o cura lá, e porque a Argentina a Argentina só pensa que o Brasil só fala de futebol. Eu não sei nada de futebol. Aí o padre falava de futebol. Aí eu comecei a enrolar, né? Aí conversando tudinho, aí chegou um momento que eu falei da missa. E ele disse, a missa do Brasil é muito barulhenta. Já fui para a missa lá, no Paraná. É muito barulhenta. E ele era da teologia da libertação. Não, até mesmo o que é de mim a gente conseguiu fazer pior aqui. Né? Faz a gente chorar. Até isso. Então, é uma situação complicada. Aí o Bruno Genta coloca no último capítulo a preocupação que ele tem com a ideologia. E é o que a gente encontra hoje muito no catolicismo, no ambiente católico. Eu não estou falando para pessoal de fora, entendeu? Que é o que o nosso grande patrono falou, né? Na carta aos jesuítas e à maçonaria. Dom Vital, ele disse, o problema não é você ser maçom. O problema é você ser maçom e estar dentro da igreja e achar que isso é normal. É a mesma coisa. É você adotar uma ideologia, estar dentro da igreja e estar achando que isso é normal. É o que o Bruno Genta coloca no manifesto. E o que a gente tem que fazer? A resposta do Bruno Genta, a resposta de Pio XI e a resposta também que está no Sermão das Montanhas. De rezar e obra. Nós precisamos construir obras. Oração sem obra não vale. Nós precisamos de ação. Recentemente eu fiz um podcast com um deputado aqui e eu falei que é o outro problema que nós temos no ambiente católico é a questão da gente não conseguir identificar qual é a nossa vocação. Né? Qual é a nossa vocação? E a gente pensa que o ambiente católico eu só vou conseguir restaurar tudo em Cristo como está no enunciado de São Pio X e de Pio IX se eu for vereador, se eu for senador, se eu for presidente da República, não. Os bons católicos, políticos católicos, foram empurrados para ser vereadores, para ser deputados, foram empurrados porque eles não queriam. E a gente inverte. Aqui não, eu só vou conseguir fazer algo culturalmente relevante se eu for para um ambiente político. Não, está errado. Fazer mini grupos de estudos é uma coisa que eu sempre, quando era do outro grupo, eu falava direto. A gente tem que promover uma contínua de estudos reais, concretos. E aqui está com um projeto espetacular, né? A história dos papas. Projeto arretado. Sólido, sem nenhum tipo de margem de erro. Ele vai pegar o histórico, só se ele for inventar alguma coisa. Né? Mas está tudo já dentro do curso histórico e que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Então, veja, iniciativas como essa, a gente
começou, só que depois também paramos a história dos santos. Lembra? Os Fizemos santos mais antigos. inclusive. os santos mais antigos. Quase ninguém conhecia, né? Isso. Então, veja, e assim, é um dos vídeos que a gente tem mais visualizações, que é exatamente o católico, ele gosta da história da própria, da verdadeira história. Quem foi Santo Inácio de Loyola? Entendeu? Quem foi Santa Catarina de Sena? Uma mulher leiga que mandou o Papa ser homem e voltar para Roma. Veja, Coragem. não é verdade? E a gente discutindo, é falta de respeito. Pois é, veja, a história dos santos que a gente tem preenche esse vácuo de falta de identidade. Recentemente eu estava conversando com um colega e ele falando da dificuldade, assim, entre aspas, do perigo de a pessoa, o católico, ler história de santo. Ler história de santo. Mas por que perigo? Por quê? Aí disse, não, é porque o cara vai pensar que já é um São Francisco de Assis. Meu amigo, olha, ninguém no mundo dorme de um e acorda São Francisco de Assis, não, meu filho. Isso o cara vai pegar os principais elementos, os principais pontos daquele santo e vai dizer, cara, Até ele era um porque penitente. a maioria nem tinha a ousadia de dizer que era santo. Isso. Todo ele morreu se sentindo pecador. Aí veja, entre o camarada ler uma biografia de um Bill Gates e ler uma biografia de São Luís, você espiritualmente vai nutrir mais dentro de São Luís, que era um rei. Rei tinha dinheiro, tinha servo, tinha tudo, do que de um Bill Gates. Quem é Bill Gates na fila do pão? Aí você pega, aí onde está? Os mercados editoriais, a mesma coisa. Iniciativas como essa do Centro Dom Bosco são extremamente louváveis. Esse livro eu acho que foi R$ 24,00, R$ 25,00. Veja, Gigante. R$ 25,00. Eu comprei do Centro Dom Bosco a coleção de José Pedro Galvão de Souza. Foi R$ 240,00. O mais barato, antigo, um livro era R$ 230. Então, projetos e iniciativas como essa devem ser motivadas, devem ser aplaudidas. Entendeu? Por quê? Se não houver demanda por melhor e mais espiritual que o apostolado tenha, ele vai ter que parar de fazer aquilo. Vai ter que produzir. Aí você vai numa livraria católica e encontra lá De tudo um pouco. não sei o que lá, horóscopo, tarô, entendeu? Ecoteologia para cima e para baixo. Só na prateleira só tem isso. Aí você para, aí vê, por exemplo, há um tempo eu fui numa livraria católica e estava lá uma menina, deve ter uns seus 11 anos com a mãe. A menina viu um monte de livro e disse, mãe, qual o livro que eu compro? Eu queria um livro, me dá um livro. Aí a mãe olhou, aí eu disse, eu vou botar assim, ela vai indicar um livro de um teólogo da teologia da libertação. Entendeu? Assim, vamos chutar para cima. Ela vai escolher um livro aí dessas teologias modernas. Ela escolheu um livro de um senhor barbudo, que nem católico é de uma religião dessas orientais. Entendeu? Então veja, o conteúdo até mesmo de informação do católico hoje, ele está muito pequeno. E como é que a gente consegue reverter isso? Exatamente com estudo e ação. E nós temos que ser esses agentes de enfrentamento. A gente não pode, Gabriel vai levar falta, chegou no finalzinho da aula. A gente não tem como a gente esperar sempre que o outro faça. Sempre que o outro faça. Como eu disse aqui lá no início, eu vou tentar me policiar mais, para tentar fazer mais conferências,
Porque eu fiz uma conferência fazia um ano. Então, claro que teve as questões administrativas que a gente estava resolvendo, outras situações que a gente Uma também na da rádio, confraria. e uma na rádio. E uma na rádio. Isso. Eu ainda me lembro. Então, assim, vamos tentar fazer com que isso seja mais contínuo. Necessitamos. Bem, pessoal, é isso. Essa é a história do Bruno Genta, do Manifesto Católico. Recomendo muito que leiam. Recomendo bastante que desse livro ele expanda a sua busca, a sua pesquisa. Porque também não adianta a gente unicamente ler esse livro, Bruno Genta, pronto, aí bota lá guardadinho. Aí vamos agora ler Harry Potter. Pode ser, Senhor dos Anéis. Vamos exatamente colocar aos poucos e aumentar o nosso repertório. A gente só ama o que a gente conhece. Certo? Louvado seja Deus. Assim, pessoal, uma pergunta.